que aconteceu? Eu acho que já está. Boa noite, pessoal. Vamos agora para mais uma live do Centro Espírita Amor e Caridade. É uma honra estar participando como mediador desse encontro, nesse Centro Espírita de quase 100 anos na nossa cidade, em Cafelândia, o Centro Espírita Amor e Caridade. E antes de nós começarmos, eu queria agradecer imensamente ao Rafael, que intermediou o contato com o Geraldo e possibilitou essa conversa que a gente vai ter, essa palestra, tá ok? Antes de a gente entrar com o Geraldo, nós vamos passar um vídeo apresentando um pouco do nosso trabalho no SEAC.
Muito bem, pessoal, depois dessa apresentação magnífica do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade, nós vamos convidar, chamar o nosso convidado da noite, Geraldo Lemos Neto, que é escritor, palestrante, médium psicógrafo, dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. É também editor da Vinha de Luz Editora. Estou correto, Geraldo? Isso mesmo. Então, tá bom. Nós, do Centro Espírita Amor e Caridade, agradecemos imensamente o convite e a oportunidade de ouvi-lo nessa noite. Eu que agradeço, Edson. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado. E boa noite a todos vocês aí do Centro Espírita Amor e Caridade de Cafelândia, em São Paulo. É todo seu, o tempo que você quiser. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estão me ouvindo bem, não é? Sim. Bom, pessoal, o nosso tema escolhido para a noite de hoje é o livro Voltei, recebido por Chico Xavier, de autoria do irmão Jacó. E nós sabemos, pelas informações que Emmanuel escreveu e que hoje estão constantes no livro Deus Conosco, de edição da Vinha de Luz Editora, que a personalidade que assina esse pseudônimo, Irmão Jacó, na realidade é a do eminente senhor Frederico Figner, também conhecido como Fred Figner, e que foi, durante muitos anos, diretor da Federação Espírita Brasileira, editor do Reformador, palestrante espírita e também um grande incentivador da obra e publicada, inclusive, da parte gráfica da Federação Espírita Brasileira, durante sua amizade com Chico Xavier, quando ainda estava na Terra. E tendo ele, inclusive, destinado parte de sua fortuna, ele era um homem muito rico, para o Chico Xavier. Chico se recusou a receber essa herança e acabou entregando esta herança para a Federação Espírita Brasileira construir o Parque Gráfico no Rio de Janeiro, com o qual ela acabou editando os livros do próprio Chico e de outros autores espíritas. O senhor Frederico Figner era nascido no dia 2 de dezembro de 1866, na cidade de Milivesco, onde era a Boêmia, na Europa. Depois, hoje, é a República Tcheca, e acaba emigrando. Ele era judeu de origem e emigrou para o Brasil numa das guerras mundiais, na Primeira Guerra Mundial, e acaba se convertendo ao espiritismo no Brasil, depois que ele vê materializada a própria filha através da médium Ana Prado, da cidade de Belém do Pará. E aí ele se converte num grande divulgador do espiritismo, se integra à Federação Espírita Brasileira, a par do trabalho profissional que ele teve como empresário, jornalista e também pioneiro da indústria fonográfica brasileira. Ele era amigo pessoal do inventor Thomas Edison, nos Estados Unidos, e trouxe para o Brasil várias das suas invenções, entre eles, naturalmente, a questão de onde se tocava, por exemplo, o disco fonográfico, né, o disco de música. Também era responsável pelo comércio de máquinas de escrever, utensílios de escritório, tendo sido um grande também divulgador das pesquisas científicas no Brasil.
portanto, ele teve uma vida muito rica, fundou no Brasil a Casa Edison, foi ele que produziu também as músicas em disco, né, dos grandes cantores brasileiros do século XX, da primeira metade do século XX, e vai também construir, era muito caridoso, o que se chamou o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Quando ele desencarna, no Rio de Janeiro, em 19 de janeiro de 1947, portanto, ele viveu bastante, né? Ele viveu 81 anos, para aquela época era muito, e aí a própria federação publica no Reformador de janeiro ou fevereiro de 1947 que o espírita mais perfeito que já tinha vivido no Brasil acabava de desencarnar. Então, por isso que ele teve que voltar para desmentir esta informação. Olha que interessante, né? É por isso que o livro chama-se Voltei. Voltei para dizer aos espíritas que não sou o espírita mais importante, não sou iluminado, não sou espírito superior, porque logo no início do livro, ele vai contar que na noite em que desencarnou, no Rio de Janeiro, ele e um grupo de outros 14 que haviam desencarnado foram levados pelo Dr. Bezerra de Menezes para a praia, para recuperar as energias, e sempre na companhia de um familiar e de um guia espiritual próprio. No caso dele, ele foi acompanhado de um guia espiritual e da filha que havia desencarnado. E Dr. Bezerra de Menezes foi quem liderou essa caravana que levou os desencarnados deste dia para o mundo espiritual mais acima. E ele, apesar de todo esse currículo de grandes serviços prestados à humanidade e também ao espiritismo, ele chega lá sem luz. Olha que interessante. Ele acaba revelando-se um espírito sem as conquistas luminosas que todos nós buscamos ter aqui na Terra. Inclusive, há um detalhe muito interessante no início do livro, mostrando que a última desencarnada a chegar naquele ambiente ali da praia era uma professora primária, que não era conhecida do mundo, mas ela chegou nimbada de luz e acompanhada de criancinhas desencarnadas que ela havia, ao longo de várias décadas, educado. E ele chega até a invejar a luz dela, quando a filha o repreende, dizendo: papai, o senhor não pode se entregar às vibrações da inveja. A nossa irmã fez por merecer a luz própria que carrega, uma vez que ela se dedicou por décadas a fim ao amparo das crianças e à educação infantil. E trabalhou com o amor por lema, não é? E ele então se envergonha e vai, portanto, na caravana de Dr. Bezerra de Menezes, ser destinado a uma colônia espiritual. Então, o livro começa assim. Quando o Chico recebeu em Pedro Leopoldo, as filhas dele não quiseram que o livro fosse publicado. A própria Federação Espírita Brasileira estranhou muito os relatos dele, uma vez que eles esperavam que ele, como grande espírita que tinha sido, estaria numa condição espiritual melhor do que aparentava. E por isso mesmo, entre indas e vindas, nós vamos ver isso lá no livro Deus Conosco, entre contatos de Emmanuel, Chico, com o Dr. Rômulo Joviano, que era o diretor da Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava e onde o Chico recebia essas psicografias à noite, e que tinha o contato telefônico
com o Rio de Janeiro, com a Federação Espírita Brasileira, e, por sua vez, os diretores da federação conversavam com as filhas e herdeiras do Frederico Figner. No final das contas, o próprio Emmanuel sugere que ele assumisse um pseudônimo, que não era ao acaso, porque numa vida anterior ele tinha se chamado Jacó, e por isso ele assinou o livro com o título de Irmão Jacó. Como que nós vamos ver a estrutura deste livro? No capítulo 1, tem o título De Volta, não é? Ele fala sobre a dificuldade do intercâmbio dos encarnados com os espíritos, e ele vai também falar algumas coisas interessantes que dizem respeito à questão da nossa estadia no corpo. Por exemplo, ele diz assim, lá no prefácio, a luta continua, é o título do prefácio. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte, ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro depois do sepulcro. E ele revela também que havia muitas semanas que ele guardava a esperança de receber a permissão dos amigos espirituais da vida maior para escrever através do Chico, dando notícias ou relacionando o noticiário do velho companheiro que ele havia sido, daqueles amigos ainda encarnados aqui na Terra. Não é? Na segunda parte do primeiro capítulo, ele fala sobre as dificuldades do intercâmbio, dizendo que eles desencarnados, né, emitem o pensamento gastando potência mental em dose muito alta, e se a pessoa visada para receber a mensagem se mostra sensível, então é possível transmitir-lhe a mensagem com certa facilidade. Mas, por vezes, a relativa deficiência do receptor, aliada às múltiplas outras ondas mentais que o cercam, pode impedir a consumação dos propósitos dos espíritos comunicantes, né? Se o instrumento de intercâmbio, por exemplo, permanece absorto, preocupado com outras questões da luta comum terrestre, é muito difícil a preponderância dos pensamentos do espírito comunicante através do médium. E por isso ele diz que é muito importante esta questão, pois que se o médium relaxa a obrigação de manter o equilíbrio fisiopsíquico, e se os companheiros que lhe integram o grupo de trabalho vivem estonteados, quer dizer, não só o médium, mas também os ajudantes nas reuniões mediúnicas, né? Se eles permanecem desconcentrados, estonteados, sem o entendimento preciso dos deveres que lhes competem nas reuniões mediúnicas, torna-se impraticável o aproveitamento dos recursos que eles oferecem aos espíritos comunicantes do bem. Então, tudo isto é uma grande lição que ele vai nos mostrar, dizendo ainda que o homem encarnado é tido nos círculos espirituais por arrendatário das possibilidades terrestres, e de modo algum podem os espíritos absorver-lhe a autoridade e a direção da experiência física, tanto quanto não lhe será possível determinar na zona de trabalho o que nos é próprio. Quer dizer, eles não podem interferir no livre-arbítrio dos encarnados, assim como nós, encarnados, também não podemos fazer. Desculpa. Então, prosseguindo, nós vamos ver, por exemplo,
que a terceira e quarta parte desse primeiro capítulo tem algumas ponderações necessárias e as primeiras visitas que ele vai receber. Dentro das ponderações necessárias, ele explica que o homem prático que se mantém no corpo terrestre por mais de 50 anos acostuma-se a ser invariavelmente obedecido. Isso cria enormes prejuízos para ele, por enclausurar-se instintivamente numa roda viciosa de preconceitos nocivos que se lhe cristalizam na mente vagarosamente, não é? E, nesse caso, a ocorrência de melindres passam a torturá-lo. A conveniência é interpretada por desrespeito e a prudência por ingratidão. Aí ele diz sobre ele: quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado, que ele havia pedido para retornar do mundo espiritual ao mundo físico para dar suas notícias, e ele recebeu simplesmente um não. E pela idade avançada que ele tinha, e também pelo costume que ele tinha de comandar, não é, empresas, de comandar a Federação Espírita Brasileira, ele quase se sentiu ofendido quando recebeu a primeira negativa dos benfeitores espirituais. Ainda explica por que ele diz: afinal, pensava de mim para comigo, o que me pretendia não era de maneira nenhuma admiração alheia, nem intencionava aproveitar o ensejo para a propaganda do meu nome. Mas os amigos espirituais, porém, fizeram-me saber que o ruído no âmbito da espiritualidade é tão prejudicial quanto o barulho intempestivo na via pública. E depois de ouvir longa série de ponderações, a me rearticularem os propósitos desordenados, entendi, graças a Deus, que as minhas investidas se filiavam à pura ingenuidade, né? E aí, finalmente, ele vai ter as primeiras visitas no mundo físico de casas espíritas que ele havia frequentado. Então, ele busca as casas espíritas, em espírito, né, já desencarnado, em função de estudo e de socorro. E aí ele nota, assombrado, que essas casas, né, os nossos queridos centros espíritas ou grupos espíritas, espalhados pelo Brasil todo, são verdadeiras colmeias de entidades desencarnadas. Algumas em serviço de benevolência evangélica, outras, e em número imenso, vinham à cata de alívio e esclarecimento. Quer dizer, os grandes necessitados do além-túmulo, né? A lembrar-nos multidões de acidentados às portas dos hospitais de emergência. Então, isso é uma informação importante, porque basta, às vezes, nós achamos que as nossas casas espíritas têm pouca gente ou poucos frequentadores, e a gente não tem ideia do volume de trabalho que existe no mundo espiritual. Então, isso é tudo muito interessante. E aí ele compreende, finalmente, que o volume das obrigações atinentes aos médiuns, aos palestrantes, aos frequentadores dos grupos e centros espíritas, se lhe agigantava diante dos olhos espirituais, compreendendo, então, de quanta abnegação todos nós na Terra temos necessidade a fim de perseverarmos no bem até o fim da luta, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele ainda dá o exemplo que sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também, os germes da boa vontade nos centros espíritas espalhados pelo Brasil todo improvisam atividades heróicas para a edificação humana além túmulo. Então, é bastante interessante, né? No final desse primeiro capítulo, ele trata também de uma tentativa e de um aprendizado,
não é? Uma vez que ele vai visitar a cidade de Pedro Leopoldo, naturalmente, vai visitar o médium Chico Xavier, que naquela época estava encarnado, e vai tentar, depois de várias experiências, ir a Pedro Leopoldo pela primeira vez como desencarnado. E ele fica espantado também como que a cidade espiritual de Pedro Leopoldo se lhe afigurou diferente, não é, do grupo humilde que ele havia conhecido na carne em agosto de 1937. Ele ainda, nesse caso, nessa época, era o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ele ainda descreve que a casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos. Não excedia de 20 o número de pessoas encarnadas no recinto. No entanto, as paredes, como que se desmaterializavam, dando lugar a um vasto ajuntamento de almas necessitadas que o orientador da casa, nesta época era meu tio-avô Zeca Machado, né, encarnado nessa época, então que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. O Chico tinha dado, nessa ocasião, a tarefa do comentário do Evangelho segundo o Espiritismo e também da coordenação da sala de passes ao meu tio-avô Zeca Machado, que é um dos personagens do livro Há 2000 anos. Lá ele é o senador Flamínio Severus, não é? E ele trabalhou ao lado do Chico por 35 anos em Pedro Leopoldo, fundando também, não somente no Centro Espírita Luiz Gonzaga, mas também ajudando o Chico a fundar o Grupo Espírita Meimei, e mais tarde ele, influenciado pelo Chico, vai fundar na cidade o Grupo Espírita Sheila, que é o primeiro grupo espírita Sheila no Brasil, que é o fundado em Pedro Leopoldo há 68 anos atrás. O Meimei foi fundado há 70 anos atrás. Muito bem. Voltando à experiência do irmão Jacó em Pedro Leopoldo, ele vai dizer que eles estavam diante de equilibrado diretor espiritual, que nós conhecemos ser Emmanuel, não é? Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Quer dizer, não existe improvisação no mundo espiritual, né? Incontáveis fios de substância escura partiam como riscos móveis das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados, mas, sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam, traço esse que atraía as emanações de plúmbea cor, extinguindo-as. Então, a mesa da reunião mediúnica, a sala da reunião mediúnica, ela é protegida por esses laços de luz, né, que atraem as vibrações negativas, extinguindo-as. E assim não atingem os médiuns em trabalho mediúnico. E ele também vai dizer que enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns dos encarnados elementos da reunião, que são as forças ectoplásmicas. Grande cópia de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Então, os encarnados também participam dessa doação de fluidos durante a reunião mediúnica, através da oração, da meditação, da concentração no ideal superior de servir. E as suas forças ectoplásmicas ou ectoplasmáticas são, então, liberadas e manipuladas pelos benfeitores espirituais para o socorro das entidades em dor, em prova, em sofrimento, em desalinho. Ele, inclusive, fala que ele não podia analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas soube de delicado companheiro que
que o estava acompanhando, que em todas as sessões espíritas de fé religiosa, ou então de outras casas religiosas consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores. Então, basta a nós, encarnados, termos boa vontade. Depois ele conta também que a mente dele, apesar de saber disso, interessou-se na aproximação com o médium, que a gente sabe que era Chico Xavier, fixando-se na ideia de valer-se dele para contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Rompia as conveniências e pedia a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava. Não me recebeu o pedido com desagrado. Aí Emmanuel recebeu, né? Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou, esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Então, minha gente, não é possível que o espírito chegue logo no médium e vá se comunicando. É preciso que haja uma sintonia maior entre o espírito comunicante e o médium. O próprio Emmanuel explica ao irmão Jacó que o André Luiz, que ele não julgasse que o André Luiz havia alcançado a iniciação de improviso, que ele sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou todas as tarefas durante 700 dias consecutivos antes de afinar-se com Chico Xavier. Além disso, o esforço dele, de André Luiz, é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores da vida maior que respiram em esferas mais elevadas. E logo depois, Emmanuel prometeu ao irmão Jacó, ao Frederico Figner, que o auxiliaria no instante oportuno. Ele ficou, embora sabendo disso, ficou, embora satisfeito, muito desapontado. Aí, no capítulo 2, ele vai falar sobre as reflexões antes do desencarne. Aí ele vai voltar à própria desencarnação, né? Ele à frente da morte, os preparativos e a questão também como se processa, como se opera a desencarnação, que forças atuam no grande momento da partida. E nos diz que, de vez em quando, abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. E pouco, aí vai relatar a própria história, né? Pouco antes de abrigar-me no leito de morte, estava meditando essas narrativas sobre a desencarnação de alguns companheiros e, perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida, aproximava-se o fim do corpo. É muito interessante, porque ele vai falar sobre o próprio repouso físico, os agravamentos da sua preocupação mental durante o desencarne, né? O impedimento de usar as mãos, o silêncio do quarto e os pensamentos que se evadiam do seu cérebro, como que argumentando contra ele mesmo, ele próprio, né? Os pensamentos em desalinho pelo momento ali da morte começavam a conversar com ele mesmo, né? Ele até ouvia também os pensamentos alheios. Ele conta que um deles fala assim: velho Jacó, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade, prepara-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Às vezes também aquelas pessoas ou os espíritos desafiadores, né? Aí ele se vê numa outra paisagem, num outro clima, diante de pessoas conhecidas e também desconhecidas. Uma verdadeira multidão de pessoas
desejosas de se fazerem compreendidas por ele. E ele naturalmente que ele se perturba com isso, né? De outras ocasiões também, a memória dele vagava no tempo, revia situações alegres e tristes, referentes à vida que havia cessado, né? Situações confortadoras e também as embaraçosas, de há muito extintas. Então, novamente, ele tentava voltar no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter essas imagens e descrevê-las, mas o corpo o expulsava, até que ele se prostrou, né? Ficou com a sua inesperada sensibilidade dirigindo e, ao mesmo tempo, consciente de que seria necessária a renovação de caminhos, obrigando-o a esquecer negócios e interesses terrenos, uma vez que não era mais possível a ele governar o lema material, e esse impositivo, ao que lhe pareceu, proporcionava o acesso ao seu interior. E, afinal, ele começa a se redescobrir. Não era mais um homem comum, reclamando socorro e carinho, não era mais o chefe, não era mais o coração opresso por aflições indizíveis da matéria, mas apenas um desencarnado que a dispneia roubava a tranquilidade e cheio de temores que povoavam-lhe o espírito de tristezas e sombras. Jamais experimentara ele antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Mas ele não se rendeu a isso, ele orou com fervor, e aí ele vai contar que orava fervoroso, mas no decorrer da prece solitária, ele se sentia qual uma criança, com o sentimentalismo de uma criança. Entrava nas vésperas da total expulsão do corpo, o corpo exânime, exonerando-se dos deveres da Terra, prestes a deixar o ninho planetário, e ficava se perguntando a que porto demandaria. E ficava assim preocupado, né? Aí chega o momento do desprendimento, que é na quarta e na quinta parte, e aí ele vai descrever as suas últimas 30 horas no corpo, reconhecendo ele mesmo numa posição estranha. Ele tinha a sensação que tinha dois corações, um que batia no peito e outro que batia fora da carne, né? Um deles, o que estava no peito de carne, batia descompassado, quase parando, como um relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, que é o coração do perispírito, né? Muito mais equilibrado e mais profundo. Essa visão dele em duplicidade se alterava, se alternava, e em determinados instantes ele era invadido por luzes, por clarões subitâneos, e em outros minutos cercava-o densa neblina de preocupações. E ele já não sabia se era dia, se era noite, o nevoeiro em que ele se mergulhou o deixou absolutamente sem noção do tempo, até que ele sente duas mãos caridosas que o submeteram a um passe espiritual de grande corrente eletromagnética. E quando ele recebe esse passe, né, de alto a baixo, tanto no corpo espiritual quanto no corpo físico, detendo-se particularmente no tórax, ali na altura do coração, ele sentia diminuírem-se as impressões de angústia. E depois ele lembra o irmão Andrade, que era o guia espiritual dele aqui na Terra, né? E ele reconhece que era o irmão Andrade, seu guia espiritual, que lhe estava ministrando esse benefício. Ele implora mentalmente pelo auxílio direto, agradecendo a presença do irmão Andrade, e
qual se ele tivesse sofrendo uma delicada e melindrosa operação cirúrgica, sob máscara pesada. Ele ouve, então, o irmão Andrade falando com ele: não se mexa, silêncio, silêncio. E aí, as mãos do passista espiritual, do irmão Andrade, se centram no seu cérebro, demorando-se lá quase 2 horas, sob os contornos da sua cabeça, e dando também a ele suave sensação de bem-estar, fazendo com que ele pudesse voltar a dominar-se a si mesmo, experimentando em algum momento um abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era propriamente uma pancada, semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Então, aquelas mãos amorosas do irmão Andrade, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Então, foi aí que ele foi desligado, finalmente, do corpo, né? E ele pergunta: como comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é de uma represa cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Aí ele rememora tudo que ele havia vivenciado na Terra, não é? Insignificantes ideias que ele emitira voltaram com valor, desfilaram diante dele, tanto quanto os seus mínimos atos da vida comum, absolutamente precisos. Então ele se recorda de tudo, ante seus olhos fixos, como se me fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. É a questão da consciência do desencarnado, enxergando todos os seus atos, palavras, sentimentos, ações, durante a última vida terrestre, a vida que está se encerrando, como que num grande balanço espiritual, né? E aí ele conta que ele teve a ideia de que, até aquele momento, havia sido o construtor de um lago, cujas águas crescentes se constituíam de seus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia a seu talante, o barco do desejo. Agora, porém, que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo, cercado de minhas próprias criações. Olha que imagem interessante, né? Ele se viu submerso no fundo de si mesmo, da sua própria vida, dos seus 81 anos de existência. E aí, neste momento, é que ele enxerga a sua filha, e naquele intraduzível conflito, ele lembra-se mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras, rememorando a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. E ele, então, tem essa atitude mental de orar, com forças de auxílio, pedindo a esse auxílio dos nossos protetores espirituais, que, irmanados à sua confiança íntima em Deus, sustaram as perturbações. Então, todas as perturbações cessaram quando ele se prostra na oração sincera. E aí ele sente que braços vigorosos, não obstante invisíveis para ele, como que me reajustavam no leito. Ele se sente transportado a um outro leito, naturalmente um leito no mundo espiritual, não é? E apesar da aflição asfixiante relativa ao passamento para a vida espiritual, que ainda lhe oprimia o íntimo, ele estava ao mesmo tempo ansioso por se libertar da carne. E em meio dessa ansiedade, ele conta o suor copioso que ele sentiu e vivenciou, e neste instante ele vai ver a sua filha Marta, estendendo-lhe os braços. Estava linda como nunca, intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa
enlaçou o meu busto e falou-me terno aos ouvidos: agora, paizinho, é necessário descansar. Então, neste momento, ele descansa, ele dorme e é levado naturalmente por ela, em pleno transe, né? Vai ser levado para a praia no Rio de Janeiro. Ele não tinha nesse transporte pleno conhecimento da posição própria, né, em que os familiares da terra o moviam, e também ele estava em completo torpor. Apenas ele tentava alinhar as suas ideias àquelas da intervenção da filha querida, mas mantendo-se ainda em perturbação, né? Quando a filha meiga fala com ele: os nossos benfeitores desatam os últimos elos, enquanto isso façamos nossa oração. Então ele ora o Salmo 23. Olha que interessante, né? Ele se lembra do Salmo 23 de Davi e entra nesse transe de oração, enfileirando pensamentos e sentimentos na prece do Salmo, prece pausada e comovedora, segundo ele, com as expressões do Salmo 23, que a filha dele acompanhava. Então, à medida que a sua voz pronunciava o texto antigo, multiplicavam-se-lhe as lágrimas abundantes e espontâneas, e embora também sentisse algumas dores na região torácica. Vinha a saber mais tarde, ele diz, que aqueles sofrimentos provinham da extração de resíduos fluídicos que ainda me enlaçavam à zona do coração. Então, o chakra do coração sendo desligado. E aí ele vai recebendo esse socorro, né? Tanto do irmão Andrade, quanto da filha e de outros benfeitores espirituais, e percebendo o poder que a oração tem de facilitar a vida das pessoas desencarnadas, principalmente nesse momento, né? Encadeando ele os pensamentos sem maiores dificuldades e passando também a convicção de que poderia tentar a prece com êxito. Ele próprio improvisou uma sincera súplica. E aí ele sente que a oração que ele improvisou ali de inopino foi um trabalho bem sucedido, porque ele sentiu que a harmonia geral começou a refazer-se dentro dele próprio, na sua intimidade, embora ainda sentindo naturalmente uma fraqueza extrema. E ele notou também que da filha vinham minúsculas fagulhas de luz em porção imensa, absorvendo o todo, não é? E ele se sente cercado numa atmosfera francamente iluminada em tons de laranja. Aí ele volta à normalidade da sua respiração. E assombrado, ele se vê em duplicata. Nesse momento que ele sai totalmente do corpo, então ao mesmo tempo ele está ali no leito de morte e em duplicata, o corpo espiritual já refeito no mundo espiritual, ele fica assombrado de se ver em duplicidade. Eu que tanta vez, diz ele, exortar os desencarnados a contemplarem os despojos de que já se haviam desvencilhado, fixei meu corpo a enrijecer-se num misto de espanto e amargura. E nessa hora ele ouve novamente a filha: tenha calma, papai. Os laços não se desfizeram totalmente. Precisamos paciência por mais algumas horas. Então vejam bem, gente, que a desencarnação não é um ato simples, né? Ela exige, naturalmente, um transe maior. E a necessidade da oração, da meditação, não somente do desencarnado, daquele que está passando pela desencarnação, mas também de toda a equipe espiritual dedicada a liberá-lo do corpo. No capítulo 3, ele vai falar
sobre a dádiva que é o nosso corpo, não é? Continuando a descrever o próprio transe, a sua situação difícil, não é? E ele vê também, nesse momento, o fio prateado que ainda o ligava ao corpo físico, não é? Justamente na cabeça do corpo físico que já estava imobilizada, e ele tentava ver pelos olhos mortos. Olha que interessante, ele tentava abrir os olhos, não conseguia. Toda vez que ele fazia isso, ele se sentia em espesso nevoeiro. E aí ele se soerguia mentalmente, novamente, para que aquele grilhão tênue que o unia ao corpo físico, um grilhão de forças vivas, né, o fio de prata, que o jungia à matéria densa, quase que semelhante ao cordão umbilical que une o nascituro ao seio feminino. E, fitando o corpo repousado inerte, simbolizando o templo materno, ao meu ver, ao meu ser, que ressurgia na espiritualidade, recordei, certamente inspirado pelos amigos que ali me socorriam, a enormidade dos meus débitos para com a carcaça que me retivera no planeta, por extensos e abençoados anos. Devia-lhe a cooperação precioso amontoado de conhecimento. Então aí ele reconhece, no corpo já quase morto, no corpo hirto, o débito que ele tinha para com a carcaça de carne. E o seu objetivo nesse momento não era mais pensar, mas avançava-se ele próprio no seu pensamento no futuro. E passou a sentir determinadas vertigens que o assediavam se ele se demorasse analisando o corpo físico. E isso o fez, então, mudar a atitude mental, né? Procurando, então, outras esferas. E, nesse momento, ele se aquieta e ora. Foi, então, que chega, entre vários amigos espirituais, a presença do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Quando ele centraliza, quanto possível, o propósito de ver mais extensamente o mundo espiritual, ele teve esse esforço compensado, porque não só mais ele via a filha e o irmão Andrade, mas identificou numa das entidades espirituais ali presentes, sem qualquer obstáculo, o venerável Bezerra de Menezes, né? Junto do benemérito irmão Andrade. Pelo sorriso de compreensão que me endereçaram, reconheci que os dois me haviam notado a surpresa indescritível. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação de organismo espiritual com maior rapidez. Esclareceu o Dr. Bezerra também que o ambiente doméstico ainda estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo minha libertação. Mais tarde vinha a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. E isso aí ele próprio vai sentir, não é? Aí ele se reflete nesse momento na infinita bondade de Jesus, e enquanto o Dr. Bezerra, dedicado amigo espiritual, lhe dá passes, projetando sobre ele, com suas mãos dadivosas, abundantes jatos de luz. E lhe diz: é necessário sair de algum modo, acentuou Bezerra em tom grave. Conduzi-lo-emos à praia. As vibrações marítimas serão portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Abracei-me aos devotados obreiros da caridade, com esforço, e não obstante verificar que o derradeiro laço ainda me atava as vísceras em descontrole, afastei-me da zona doméstica, reparando que eu era por eles rapidamente conduzido à beira-mar. Então, tem essa providência
sobre a qual nós já falamos, que ele vai relatar sobre a sua vida nova no capítulo 4. Então, veja bem, nós passamos aqui esta hora, já vai completando-se o tempo, né, da nossa palestra, e nós chegamos apenas até do prefácio, do preâmbulo, sobre a importância desse livro, psicografado por Chico Xavier, nós só chegando até o capítulo 3. E não será possível, naturalmente, nós fazermos todo o estudo que demorou aqui meses, aqui no Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, nos seus vários capítulos. Para ser mais preciso aqui com vocês, são vários capítulos, no total de 20. Quer dizer, nós conseguimos fazer em 1 hora 3 capítulos, mais o capítulo dedicado à apresentação do livro. De modo que eu recomendo muito este livro a todos os espíritas, porque eu considero que este livro é dedicado aos espíritas. Talvez de todos os livros de Chico Xavier, seja aquele mais diretamente interessado em acordar as consciências dos espíritas encarnados, mostrando a nós que não somos especiais, de maneira nenhuma, que, ao contrário, não temos luz própria ainda, e que, muito embora trabalhemos muito, e isso é bom e necessário, inclusive, somente o amor que nós verdadeiramente tivermos doado aos outros na nossa jornada terrestre, é que irá iluminar o nosso espírito. Essa lição o Frederico Figner nos indica neste livro. E todos devemos guardar esta lição. E todos nós também temos uma grande chance de, conhecendo o processo da desencarnação relatado por ele, não é? Nesses detalhes que eu trouxe aqui para vocês, e também nos processos de desencarnação relatados pelo espírito de André Luiz na obra Obreiros da Vida Eterna. Lá são relatados 5 outros casos de desencarnação. Nós estaremos, consequentemente, nos preparando para a nossa própria desencarnação, se formos conscientes da necessidade dessa preparação, uma preparação íntima, uma preparação também que é mental, que é emotiva, uma preparação necessária do nosso desapego, não somente com coisas e bens materiais e objetos de uso pessoal, com os nossas casas, apartamentos, bens físicos, não é? Mas também o nosso desapego com os laços do sentimento, da família, no seguinte sentido, que embora seja dolorosa a nossa partida para o mundo espiritual, ou a partida de quem quer que seja, de nossos familiares, à vida maior, eu acredito que por essas lições todas, quem mais sofre é quem parte. Porque nós que ficamos na Terra estamos perdendo mas perdendo a companhia imediata, não é? Ninguém perde o amor. O amor nunca morre. Mas a companhia imediata, aquela troca imediata de impressões físicas, nós que estamos partindo, estamos perdendo muito mais do que aqueles que estão aqui na Terra. Porque quem está na Terra está deixando de conviver com um que está indo para o além. Ao passo que quem está indo para o além está deixando a convivência de toda a família, não é? E essa é uma grande lição, e para isso a gente tem que se preparar também para o desapego necessário. Eu acho até curioso o seguinte, tem o caso da irmã de Chico Xavier, que é dona... como é que ela se chama? A Cidália era mais nova, a mais velha, a irmã mais ligada de Chico era a dona Luísa. Luísa Xavier,
Ferreira. E ela nunca foi espírita, ela foi católica a vida inteira. Em 1985 ela desencarna, já idosa, e ela se recusa a sair de casa. Depois ela escreve 8 mensagens pelo Chico. E nós colocamos as mensagens dela no livro Depois da Travessia, também de edição da Vinha de Luz Editora, com a parceria com a editora Didier, de Votuporanga. E lá ela conta que ela ficou uma semana dentro da casa dela, se recusando a sair. Olha que interessante. Vinha a mãe dela, que era a mãe de Chico Xavier, Dona Maria de São João de Deus, vinha o irmão dela, que desencarnou em 1941, aliás, 1939, o José Xavier, convocando, isso foi em 1985, convocando-a a ir com ele para a vida maior. Vinha o espírito de Sheila também convocá-la, e ela se recusava a sair do quarto, sair da sua casa, porque ela estava apegada com a filha, Lúcia, com os netos, né, com os familiares terrestres. Então, nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que fazer essa reflexão e este preparo para a nossa própria desencarnação no seguinte sentido: o dia que nós todos formos chamados a enfrentar a grande viagem, será o ideal que nós tenhamos pouca bagagem emocional, pouca bagagem de apego, não somente aos bens terrenos, mas principalmente também aos laços de apego aos familiares. Não em relação ao amor, mas de apego. O apego negativo, não é? E certamente, se não os tivermos, tanto os laços de apego material quanto afetivo, nós desencarnaremos melhores. Nós desencarnaremos com mais tranquilidade, com mais paz. Fora a questão do próprio corpo, que a gente tem o apego, né? E que nesse momento de desalinho das forças físicas, acaba nos gerando essas sensações de perturbação que o irmão Fred Figner, irmão Jacó, acabou vivenciando. Mas ele teve uma grande sabedoria, a sabedoria de orar, de se vincular à fé em Deus, né? A certeza de que os benfeitores espirituais haveriam de estar ali o auxiliando, e então ele se dedica à prece de coração sincera. A prece e a oração são muito necessárias neste momento. E é justamente aí a grande lição que o acalma e faz com que ele possa, então, transpor os laços, os últimos laços físicos e, por fim, se dirigir à praia, lá no Rio de Janeiro, para depois seguir rumo mais além. Então, convido aos amigos todos aí do Centro Espírita Amor e Caridade de Cafelândia, em São Paulo, que conheçam os restantes capítulos. Cada capítulo é assim uma aula é uma escola, uma universidade do Espírito. E vocês vão gostar muito de todas as notícias que o irmão Frederico Figner, irmão Jacó, nos deixou neste belíssimo livro, que eu recomendo e reputo como um dos principais livros de Chico Xavier. Que Jesus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, Geraldo. Foi maravilhoso te ouvir, foi muito bom. Eu anotei várias coisas que você falou durante a sua palestra, e eu tenho uma pergunta para te fazer, se for possível. Pois não. E eu tenho certeza que a Maria de Lourdes, que está nos assistindo lá no centro, presencialmente, ela vai lembrar. Hoje a gente falou de amor, né? E nossa conversa matinal, que a gente sempre troca, tipo, quando
a gente acorda, é uma amiga muito querida, e eu gostaria de saber como surgiu o nome do Grupo Espírita Saber Amar. Pois não, nós tivemos aqui, há alguns anos atrás, a primeira iniciativa nossa foi quando foi lançado o filme E a Vida Continua nos Cinemas. E nós éramos acompanhados por alguns amigos aqui de Belo Horizonte que nos seguiam no Facebook e conversavam conosco. Nós não os conhecíamos pessoalmente, apenas pela internet, através do Facebook. Então, todos eles conversavam comigo e trocavam experiências comigo, naquela ocasião, através do Facebook, até que nós combinamos todos de assistir juntos o filme E a Vida Continua, que ia passar nos cinemas aqui em Belo Horizonte. E neste dia foi a nossa primeira reunião física, né, na Terra. Certamente que nós já tínhamos nos reunido antes de reencarnar com esse projeto, né, com esse propósito. E logo depois do filme, abraçando-nos uns aos outros lá, estava o Marco Gandra com a Silvana Saldanha, estava o Marconi Gomes, estava outros amigos que vieram se somar a este abraço, não é? Então, nós combinamos o encontro físico que se deu de bate-papo, que eles queriam me ouvir falar sobre Chico Xavier. E esse bate-papo foi marcado para alguns dias depois, e nós nos reunimos às 7 horas da noite num restaurante e ficamos até 1 hora da manhã conversando, não é? Eu contando os casos do Chico, eles ouvindo, e aí estava já o Marco Paulo Benuti de Espírito, o Dauro, outros amigos também que se juntaram ao grupo, e ficamos conversando a madrugada toda, porque o restaurante nos colocou para fora, e nós ainda ficamos no passeio mais 3 horas, de 1 hora da manhã até as 4 da manhã. E então, daí surgiu a ideia do Portal Saber, né? Surgiu a ideia e nós, então, fundamos o Portal Saber, que inicialmente começou na casa desse casal amigo que está conosco até hoje, que é o Marco Gandra e Silvana Saldanha. A gente se reunia semanalmente, se não me engano, nas sextas-feiras, no apartamento deles, aqui em Belo Horizonte, para conversar, estreitar os nossos laços e também gravar. Passamos a gravar podcasts. Depois se ampliou as gravações para videocasts, aí já participando não somente da voz dos nossos bate-papos, mas também das filmagens. Então, os projetos iniciais surgiram, por exemplo, a série Recordando Chico Xavier, que foi uma série de podcast contando a vida de Chico Xavier desde a sua infância até a sua desencarnação. A série também que nós gravamos sobre os romances históricos de Emmanuel, né? Sobre o Há 2000 anos, sobre o Renúncia. E assim foram surgindo outras e outras, até que algo começou a nos incomodar. Por quê? Nós passamos a lembrar que o saber em si, ele é neutro, não é? Ele não necessariamente ele é elevado. Por exemplo, o saber de um cientista que constrói a bomba atômica não deixa de ser saber, mas é altamente destrutivo. E foi aí que nós, então, inspirados por Chico Xavier, porque nós já tínhamos conversado sobre isso com o Chico, tem uma mensagem de Emmanuel, constante do livro Religião dos Espíritos, que ela diz assim: seja espírita o nome do teu nome. E aí eu me lembrei dessa mensagem, falei assim, gente, o nosso portal tem que se chamar
Portal Saber Espiritismo, porque o nosso propósito é o estudo e a divulgação da doutrina dos espíritos. E foi aí que a maioria concordou com essa mudança e passou-se a chamar, então, Portal Saber Espiritismo. Aí começamos, as tarefas nunca se restringem àquilo que nós programamos, né? Depois do Saber Espiritismo já em ação, com videocasts e continuando também com podcasts, surgiu a necessidade de uma reunião mediúnica para nos defender dos ataques espirituais que a gente passou a receber, naturalmente, dos espíritos contrários à divulgação do espiritismo. E por isso foi criado o Grupo Mediúnico Maria de Nazaré. Então, o nosso Centro Espírita Saber Amar começou com uma reunião de desobsessão do Portal Saber Espiritismo, que se chamou, e se chama até hoje, nós nos reunimos toda quarta-feira à noite. Ontem nós tivemos, inclusive, sessão com o grupo espírita, grupo mediúnico, desculpe, Maria de Nazaré. Nós hipotecamos a Maria de Nazaré, a direção desse grupo, inspirados no livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. E essa reunião cresceu e nós sentimos que não podia ficar só na reunião mediúnica, porque já não cabia mais tanta gente participar, não é? Aí nós pensamos, será que vamos dividir a reunião em dois grupos mediúnicos? Foi aí que surgiu a ideia muito clara que nós deveríamos fundar um centro espírita para abrigar outras tarefas, né? E o Centro Espírita foi fundado, Grupo Espírita Saber Amar, em Belo Horizonte, no dia 17 de novembro de 2017, com o lançamento do livro Apocalipse segundo o Espiritismo, de um de nossos integrantes, que é o Marco Paulo Denuti de Espírito. Então, essa é a nossa, resumidamente, a nossa... Parabéns pelo trabalho, foi muito bom te ouvir, eu tenho certeza que todas as pessoas gostaram muito e a gente só tem a agradecer, entendeu? Muito obrigado, querido. Cafelândia é uma cidade bem pequena, mas com uma comunidade espírita bem atuante. Beleza, Edson. Entendeu? Então, a gente só tem a agradecer você. Então, eu que agradeço o carinho, foi uma honra participar com vocês. Sintam-se todos abraçados e beijados por nós. É realmente uma alegria a gente participar via multimídia, como o Chico havia nos previsto lá na década de 80, né? Que chegaria o dia que o Espiritismo seria divulgado em multimídia. O Portal Saber Espiritismo nasceu disso, né, da multimídia, e hoje nós estamos aí gravando com o mundo todo através das lives. E abraçando todos vocês com nossa gratidão, nosso carinho, nossa alegria. Nós é que agradecemos muito. Então, a gente encerra a nossa transmissão, agradecendo todas as pessoas que nos acompanharam e agradecendo especialmente você. Muito obrigado, Edson. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.